Olá, Ivan, bom dia. Seja bem-vindo ao Com Elas. Ivan, vamos falar então desse tarifaço aí, mais um, porque toda semana tá vindo um, como você já adiantou aqui pra gente. A gente tem 12,5 agora em cima dos nossos produtos também. Eu quero saber a repercussão internacional. O governo brasileiro já está tentando acionar a lei de reciprocidade. Se isso já chegou aí, como que isso está sendo visto? Enfim, o que nós podemos esperar aí para os próximos capítulos dessa novela do tarifaço, Ivan? Bom dia, Geisiane. Olha só, está repercutindo internacionalmente a resposta do Brasil, só que, pelo que eu pude acompanhar agora de manhã, os empresários estão pedindo para que o governo não acione a lei de reciprocidade, o que poderia piorar ainda mais a situação. Sempre dá para piorar, né? E o governo Lula está sempre se empenhando em piorar as coisas. Então, sim, o governo está pensando nisso, mas... E a repercussão internacional foi justamente nessa tecla do Brasil tentar, de alguma maneira, acionar essa reciprocidade, enquanto que os outros países, Geisiane, né, outros 59 países que entraram na lista, estão tentando interpretar ali o documento do governo americano para tentar resolver essa questão e, eventualmente, abrir um canal de diálogo direto com os Estados Unidos. O único país dos 60 que está buscando um confronto direto é o Brasil. No caso da União Europeia, né, que a Kallas, que é a ministra das Relações Exteriores da União Europeia, ela diz que vai avaliar o documento e que quer respostas dos Estados Unidos, mas ela não está partindo para o confronto como a gente está vendo o governo Lula. Agora, a gente precisa lembrar aqui a nossa audiência, Geisiane, do tema de fundo disso aqui que está sendo deixado de lado. Por que os Estados Unidos adicionaram esses 12,5% de tarifas? Os Estados Unidos acusam o Brasil de não fazer o suficiente para impedir que produtos oriundos em outros países de trabalho análogo à escravidão sejam comercializados no Brasil. O governo brasileiro ele simplesmente omite isso do debate, da conversa, da discussão, da análise. E o pior, Geisiane, o Brasil teria, ou tem, leis que dão certa autonomia às autoridades, à polícia, enfim, a fazer um controle sobre isso. Só que o controle não está sendo feito, ou seja, a gente tem uma omissão. O Brasil está fechando o olho para isso. E está fechando o olho para não arrumar uma encrenca com a China. Esse fechamento de olho está custando caro. A gente está vendo aí agora. Então, assim, em alguns países foram tarifados em 10%, não em 12,5%, porque o governo americano entendeu que existe ali uma margem para melhoria, ou seja, esses países estão comprometidos com essa questão, né, de impedir que produtos oriundos de trabalho análogo à escravidão cheguem nas prateleiras das lojas, dos supermercados, enfim. O Brasil nem isso está fazendo. O próximo estágio, Geisiane, pode ser aí sanções a essas autoridades. Agora, sobre a questão das tarifas semanais, muita calma nessa hora, porque, olha, parece meme, mas não é. O relatório fala de trabalho análogo à escravidão no exterior, mas a gente já começa a ter denúncias de que isso possa estar acontecendo no Brasil, principalmente em empresas relacionadas à China. Aí poderiam vir mais ações americanas. Não vamos esquecer que nós temos um relatório também apontando que a China colocou ali algumas bases no Brasil para espionagem de satélites americanos. Quer dizer, o Lula está provocando essa situação e não está dialogando com os Estados Unidos, e os nossos empresários ficam à mercê de toda essa situação. E aí, quando o senador Flávio vai a Washington e tenta negociar lá a questão da seção 301, o Lula o chama de traidor da pátria e ainda fala em enforcamento. Eu acho que as pessoas não estão percebendo um momento delicado da história do nosso país aqui, que a gente está passando com essas declarações do Lula e, principalmente, além das declarações, as ações. Adriana, devolvo para vocês aí no estúdio. É delicado, grave, preocupante o futuro que nos espera e um futuro bastante próximo. Ivan Kleber, obrigada pelas informações. Boa sexta, inclusive. Por favor, deixe o convite. Hoje é dia de leste a oeste. O que vocês estão preparando? Olha só, Adriana, então hoje a partir das 8h30, né, programa de Leste a Oeste, o programa que nós consideramos o melhor programa de sexta-noite aqui na Revista Oeste, comigo, Ana Paula Henkel, Bernardo Kister e Flávio Morgenstern. E olha, mais um pouco o Marco Rubio vai integrar a bancada, tá? Porque toda semana a gente está trazendo assuntos ali do secretário de Estado, Marco Rubio. Dessa semana não será diferente. Ele fez um discurso extremamente importante contra o regime, a volta do extremismo, do terrorismo extremista de esquerda, e também
também a publicação do documento contra o regime cubano. Então, o tema central da pauta essa semana é esse. A gente vai falar também da Guerra Civil Espanhola, a queda do Mussolini, enfim, o programa está imperdível hoje a partir das 20h30, Adriana. Combinado, imperdível mesmo. Obrigado, Ivan. Um beijo grande para você. Qualquer novidade, chame a gente por aqui. Boa sexta e fim de semana. Já deixamos também aquele oi carinhoso para o chat. Daqui a pouco uma enquete aqui para você participar das nossas conversas. Mas Ludmila Lins Grilo, que está inclusive nos Estados Unidos, aqui nós brasileiros a cada momento mais assustados com essas tarifas. Chegamos à marca dos 37,5%, agora mais esses 12,5%. Então, dentre a média da régua nesse quesito, o número mais alto também, 12,5% por trabalho forçado realizado, quem sabe aqui dentro do Brasil, e também com o Brasil comprando mercadorias, fazendo negócios com países que promovem esse tipo de trabalho. Ontem você explicava que chegou a ler direitinho documentos com relação a essas taxas. O que você conta para a nossa audiência também aqui nessa manhã do que você entendeu? Então, como eu estava explicando, o Brasil está sendo apontado como sendo um país que faz comércio com países que não combatem o trabalho forçado. Então, a acusação não é propriamente contra o Brasil. Eles não dizem expressamente que o Brasil está promovendo trabalhos forçados em seu território, exceto, aí foi o que eu descobri na leitura do documento, exceto em matéria de carnes congeladas. Isso aí foi um setor muito específico citado nesse relatório, citado em 2, 3, 4 parágrafos, é uma coisa, é en passant, mas o engraçado é que esse setor especificamente, a gente fala em carne, a gente lembra em quem? Lembra de quem? Lembra do Joesley, lembra da JBS, lembra do lobby imenso que eles têm nos Estados Unidos, e mesmo assim eles conseguiram ficar de fora daquela tarifa dos 25%, o setor de carne. E é o único especificamente citado do Brasil como sendo investigado por supostamente utilizar-se de trabalho forçado. Então isso é algo que chama muita atenção, e eu não vi a imprensa se debruçando muito sobre esse particular, mas é algo que eu acho que deveria ser um pouco mais explorado. Eu estava lendo uma outra matéria aqui, Adriana, sobre esse episódio dos 12,5%, e eu vi que o Brasil, além de dizer que vai acionar o mecanismo de reciprocidade, o Brasil também estaria querendo acionar a Organização Mundial do Comércio, a OMC. Bom, em relação à OMC, tem uma questão muito delicadinha envolvendo esse organismo internacional especificamente, porque o Trump ele está fazendo uma espécie de um embargo contra a OMC, está estabelecendo ali um poder de veto. Então eles estão precisando nomear novos juízes de apelação para fazerem esses julgamentos internacionais, e o Trump está exercendo ali um poder de veto, não está deixando a OMC prosseguir no seu trabalho, porque o Trump considera que a OMC tem agido de forma desleal, então ele está impondo uma espécie de um embargo. Então, assim, é um organismo internacional que existe, está aí, né, pode ser acionado, ele não foi extinto, ele está lá, funciona, mas não funciona na sua integralidade, porque os juízes de apelação não estão funcionando nesse momento. Então, quando o Brasil diz que vai acionar a OMC, o Brasil sabe muito bem que isso está acontecendo. Então, isso funciona mais como um símbolo. É mais como uma mensagem que o governo brasileiro quer passar, dizendo que vai acionar os mecanismos internacionais, só que nesse momento esse mecanismo está obstruído. Então é apenas uma mensagem mesmo, e vamos ver o que o Trump vai decidir em relação ao OMC, uma vez que ele tem poder de veto e está realmente obstruindo esse caminho. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura pensados para aproximar você da nossa equipe.
No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.